Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e Mitsuhiro Arita curtiu uma foto minha. Ô louco, fala galera, eu sou o GH e que bizarro top de Melbourne. Eu sou Alan Cruz, o Gato Play, e eu tô muito afim de pegar um Switch e tô com um na mão quase pra pegar. Ah, Switch dá vontade, hein, cara. Eu tô com um amigo meu que fez uma proposta legal aí, eu iria me apertar mais do que eu poderia, mas tô quase. O cara chega com a proposta indecente, você responde, 20 cheques de 100 e eu pego. E outra, peguei hoje ele, deu uma olhada assim, mexi, tem Smash Bros já, tem a conta da Nintendo com 1 ano já liberado e, porra, a vontade bateu. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Mas vem cá, esse do Mitsui tá aí, que doideira é essa? Foi do Instagram que você montou? Foi, exatamente. Postei uma carta, botei como tem perfil, ele tem perfil, né? Eu botei o perfil dele lá e ele curtiu a postagem, cara. Massa pra caramba. Maneirinho, o perfil tá maneiro. Você vai postar lá, desculpa, já vamos entrar no cast, mas você vai postar naquele perfil em ordem da Pokédex ou em ordem de coleção? Na Pokédex, ficou por uma. Ah, show de bola. Porque tem lance de coleção, né? As cartas que você tá postando, eu acho que era do Base 7, não é? Não, tem Legendary Collection, tem Base 7 2. É porque assim, tá tudo mais ou menos misturado. Se fosse por coleção ia ser legal, imagina, postar tudo de Base 7 primeiro. Pô, não, mas ia ser nem legal. Nem tenho. Então mas tá legal de qualquer jeito. Tá massa. Hoje, pra datar o podcast, né? Hoje foi o Hatcate. Então, vamos que vamos. A nossa primeira notícia aqui é que uma notícia quase repetida, na verdade, não sei se vocês se lembram, uma das primeiras notícias que a gente teve aqui no Dragon News foi falando sobre um recorde de cartas vendidas de Pokémon TCG. Foram produzidas 9,1 bilhões de cartas de Pokémon entre março de 2021 para março de 2022. Isso quebrou o recorde anterior de 3,7 bilhões de cartas. Então foi um aumento de 246%. Galera, eu realmente não sei onde vai parar, porque aumentou 246% o número de cartas vendidas e a gente continua tendo falta de produto aqui no Brasil. O que vocês acham? Essa é a questão, cara. A falta de produto é que é bem complicado de você entender, porque se tem uma quantidade tão grande assim sendo produzida, por que tem atraso, por que tem falta de produto, qual é o problema de fabricação ou de logística ou de planejamento para que a gente fique com produtos em falta? Sem falar que, cara, eu não tenho como provar, mas tem certas lojas que são beneficiadas por alguns vendedores, alguns fornecedores, vendedores, vamos dizer assim, que eles dão preferência a mais umas lojas do que outras, e algumas lojas que são pequenas, que realmente movimentam o cenário competitivo do jogo, acabam ficando sem produtos ou com produtos cortados. Você mesmo aí que tá nos ouvindo pode ter esbarrado numa situação de você querer comprar numa loja, ou ela ter pouco estoque, ou ela não ter estoque, ou ela cancelar a sua compra porque ela não teve estoque suficiente para atender todos os clientes. Então é meio complicado de você entender, parece que essa conta não fecha, pelo menos pra gente aqui. Porque se tem uma quantidade tão grande de cartas sendo produzida no mundo, por que a nossa coleção quando chega quebrada, chega faltando, sabe? É bem ruim isso, sabe? É complicado. Eu mesmo tive problemas com isso, porque o meu parceiro não conseguiu atender pra me mandar os produtos pra fazer unboxing, porque ele teve o produto dele cortado. Então ele muito mal conseguiu vender ele vendeu todos os produtos que ele ia receber. Ele teve que se retratar com clientes, porque provavelmente, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que ele teve que devolver grana de alguns, e ele não teve como me mandar a coleção de Brilliant Star, a de Astros Cintilantes. Então eu não fiz unboxing. Se você for ver lá no canal, eu não tenho unboxing de Astros Cintilantes. E de Astral Radiância agora, né, de Estrelas Radiantes, eu não fiz unboxing de Booster Box. Mais um problema de fornecimento. Então assim, eu não entendo, eu não consigo entender isso. Você vê que tem uma discrepância muito grande entre cartas produzidas aqui e cartas produzidas lá fora, né? Uhum. Porque acho que a gente vê muita falta desses produtos aqui no Brasil, né? Lá fora eu não ouço falar de falta de produção, a gente ouve falar de scalper. Não, tá faltando
também. Tá faltando também. Não como aqui, mas tem faltado também. Não como aqui, A gente dando uma olhada na internet, em alguns fóruns gringos, a gente consegue ver muita gente reclamando, sabe, de que, tipo, fui comprar, por exemplo, aquele cara chega na loja e não tem triple pack mais, sabe? Não é uma falta como aqui que é geral, mas ainda tá faltando, entendeu? Mas isso não pode ser ação de scalper, não? O cara compra vários produtos ou pra guardar pra revender mais caro depois, ou pra abrir pra poder ter carta pra revender? Pode até ter sido, cara. Não duvido, não duvido. Porque tem muita gente que faz isso, né? E também tem uma diferença muito grande do consumo lá e aqui, né? Tipo, o consumo lá é muito maior. Tem muito mais lojas que vendem, tem muito mais distribuidor. Aqui são muito poucos. E o nosso preço aumenta também, né? Nossa, aumentou de novo, né? Foi que então, acho que foi mais 10%, né? Não sei a porcentagem, mas aumentou bastante. E pras poucas pessoas e lojas que vendem aqui, tá faltando já, então. Você não tem um grande vendedor que mais. Tem alguns outros, né? Tipo uns 2 ou 3 aí mais conhecidos, igual o Cato falou, que costuma ter um pouquinho de preferência, mas faz parte, A né? impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho. Mas aproveitando até isso que você falou, eu até queria levantar aqui um ponto. E aí é o João falando, não é o Dragon News, né? As opiniões retratadas adiante não representam o podcast, e sim a opinião pessoal do participante. Vou então botar um disclaimer. Atenção, o odiador é um personagem idiota, portanto as opiniões dele não são reais. Não seja um odiador, divirta-se com o vídeo. Haters gonna hate. Porque recentemente a gente viu no Twitter até um alvoroço, né, de loja, e aí eu não vou nem citar nomes, né, mas loja de brinquedo vendendo kits de pré-release, que é uma coisa bizarra, isso não deveria acontecer de forma alguma. Eu conheço gente que é lojista, que vende cartas avulsas, que tá tendo que abrir kit de pré-release para conseguir abrir a quantidade de boosters que precisa para ter estoque. Esses kits estão indo para lojas de brinquedo, sabe? Kits que são ou deveriam ser produzidos sob demanda, sendo direcionados para loja de pré-release. E a justificativa dada é pior ainda, né? Que depois de um mês do lançamento da coleção, esse produto pode ser vendido para quem quiser comprar. O que é muito estranho, especialmente se você parar para pensar que a loja, ela precisa pedir numa data específica a quantidade que ela quer e ponto. Ninguém oferece de novo para a loja kit de pré-release, ninguém oferece produto, não existe restock. E aí, misteriosamente, um produto que deveria ser produzido sob demanda aparece em loja de brinquedo. E aí o pessoal faz o questionamento no Twitter, vai atrás, cobra, e teve mais gente falando que misteriosamente esses produtos esgotaram nas lojas de brinquedo. Pode até não ser nada, mas eu achei, pra usar a expressão da internet, né, no mínimo esquisito. Mas é esquisito, cara, porque assim, como você disse, é um produto sob demanda. É pra um torneio específico de lançamento de coleção que você joga num dia, num fim de semana. É pra isso e só, sabe? É pra as lojas terem esse produto pra poder promover esse torneio. Loja de brinquedo não promove torneio, então naturalmente ela não deveria receber esse produto independente de qualquer coisa. Segundo, não é pra sobrar esse tipo de produto. Esse tipo de produto é pra ser fornecido pra todas as lojas que promovem torneios na quantidade em que for produzida, pra que todas elas possam atender todos os seus clientes. Então, o porquê que isso está sendo sobrado, né, está sobrando esse produto, e por que esse produto está sendo vendido pra uma loja que normalmente não deveria ter? Uma loja que não deveria ser sequer. É o que eu falei. Exatamente. Foi o que eu falei. Estão favorecendo, aparentemente, né? Tudo indica que estão favorecendo lojas grandes e estão deixando as pequenas que realmente movimentam o cenário de lado. Pois é. É muito, muito, muito complicado isso que vem acontecendo. Como você disse, né? Uma loja de brinquedo que na real, jogando a real mesmo, dentro de um jogo competitivo, ela não deveria ser sequer a loja que é priorizada. O que vai para esse tipo de loja seria o que, por exemplo, o excedente da produção ou a produção que não teve demanda, né? Porque o que alimenta o jogo e o que faz o jogo bater esse recorde de venda de 9,1 bilhões de cartas não foi venda de loja de brinquedo, né? É venda para óbvio, né? Tem scalper que compra para poder no futuro vender, mas o que mais conta é a galera que realmente joga, que é alimentada pela ideia da liga, do competitivo, da competição do formato padrão jogando, né? E a gente não consegue ver, pelo menos no Brasil hoje, esse pessoal que tanto alimenta e tanto gera receita ser priorizado na hora da venda das cartas, né? Repito, essa é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com necessariamente com o Dragon News, né? Não representa a opinião dos três, não falo pelos três, mas é realmente muito estranho o que a gente vê. Já lá? Ficou quietinho? A gente já resumiu basicamente todos os problemas que a gente tá vendo hoje, né? Tá. Não tem mais muito o que falar. Cara, tá, é uma coisa, chega a ser triste. Só pra finalizar, o primeiro comentário que aparece na postagem aqui é 9,1 bilhões
milhões impressos e você ainda mal consegue encontrar alguma loja. Pois é, tá aí. É difícil, cara. Pronto, encerra com isso. Difícil. Pô, e o pessoal tem pesado a mão em algumas cartas. Eu quero ver quando for sair a próxima coleção, entendeu? Que vai ter coisa aí que vai virar o impossível de ter, e eu já tô quase arrependido de ter feito a coleção dos Pokémon Radiante. Vocês sabem por quê, né? Que Charizard Radiante tá vindo aí e vão querer enfiar a faca. A mão, com certeza. Entendeu? Pra poder ganhar a grana, né? E assim... E eu não consegui o Greninja ainda. Tá caro o Greninja? Não, tá uns 30 conto mais ou menos, 25 por aí. Caiu já bem, lançou a 50, 60, já caiu bastante. Mas é isso. Bom, pra gente dar depois desse momento pistola, pra gente dar uma relaxada, saíram os vencedores do concurso de ilustração do Pokémon TCG de 2022. Na real, foram 3 vencedores principais, né? Um vencedor mesmo que ganhou $5.000, é identificado apenas como Range, é um Arcanine com o que eu acho que é a pré-evolução do Fletinder ali, eu não lembro o nome dele. É o Fletchling. Como? Fletchling. E aí teve também os 2 vices, né? Os runner-ups, um japonês e um americano, Kasai Taiga, que desenhou um Bulbasauro, e Julie Hang, que desenhou um Greninja. Cada um vai receber $3.000. Tem também 2 trabalhos que foram feitos, assim, selecionados, que não vão virar cartas promo, né? Esses 3 que eu falei vão virar cartas promocionais. 2 trabalhos que foram, né, runner-ups também, mas que não vão virar cartas promo e receberam $1.000 cada um. É o Ross Draws, que desenhou outro Arcanine com um Oddity dormindo, coisa mais linda, e Mingo, que fez um Pikachu todo Blade Runner aqui, coloridão. Fora isso, a gente teve... Todo neon. Todo neon. Teve também outras 15 menções honrosas, cada um recebendo $500. E aí tem de tudo. Tem Arcanine, tem Cramoran, tem Rapidash, o Ponyta de Galar, tem Greninja, tem Scizor, tem Bulbasauro, tem Charizard. E cara, uma arte mais bonita que a outra. Todas estão lá na Pokébeat, você pode acompanhar. E eu, antes de ouvir o que vocês dois acharam dessas artes, eu já vou deixar a minha opinião polêmica. Pra mim, as melhores artes não foram as que ganharam. Olha, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse Arcanine aí, que foi o campeão, é que ele tá bocejando, e quando eu abri a imagem, ele me fez bocejar também. Então, ele pra mim já é o campeão mesmo, só por esse fato. Mas assim, eu gostei, cara, de verdade, dos campeões. Esse do Pikachu, acho que poderia ficar no top 3. Ficou muito legal essa arte neon dele, do Pikachu. Ficou muito bem feita. E, cara, realmente, tem algumas outras artes aqui que são lindas demais. Essa do Bulbasaur aqui com a lata de lixo também é bonitona. Teve várias artes bem interessantes aqui, principalmente porque a gente vê ele numa área de limpeza, né? Aqui é um cesto de roupa, na verdade. Aí tem uma Pokéboneco lá no fundo, tem o que parece ser um robô substituto dentro da máquina de lavar e um adesivo do Rotom. Então pode ser um Rotom Wash aqui. Então, cara, é muito legal isso daqui, esse desenho do Bulbasaur. E você com certeza se amarrou nesse size. Esse que tá no lago aqui, pô, sensacional. Mas pra mim, as 2 melhores artes foi esse do Greninja na cachoeira. As 2 artes do Greninja na cachoeira. O Arcanine dormindo com Oddity, cara. Assim, bonitão mesmo. Sem comparação. O Arcanine dormindo com Oddity, pra mim, é melhor do que o Arcanine que foi campeão. Cara, eu gostei do Arcanine campeão. O que eu não gostei foi o Greninja, que foi o runner-up, né? Uhum. Eu achei, assim, um acabamento meio feio, sabe? Eu achei bem qualquer coisa esse Greninja aí. O Greninja, os Greninjas que ganharam $500, né? O que tá na cachoeira de lado e o que tá de frente, com uma arte mais cartoon, eu achei muito melhores também. Esse Bulbasaur aqui mereceu. O Bulbasaur mereceu, cara. Ficou legal, né? Legal, tipo, os detalhes lá no fundo. Mais alguma coisa, senhores? Achei que o GH ia concluir. Também. Não. Bom, então vamos. Saiu uma notícia falando sobre os futuros sets de Pokémon TCG no Japão. E eu acho interessante a gente dar uma atenção especial pra essa notícia, porque aquela coleção Incandescente Arcana, aliás, aquela trademark Incandescente Arcana que a gente tinha falado, que provavelmente era uma coleção a ser lançada no Japão, realmente é uma coleção, vai ser lançada no Japão no dia 2 de setembro, e alguns lojistas já estão recebendo algumas informações sobre elas. As informações dão conta que nessa coleção a gente vai ter um Vulpix de Alola V-Star. Um Vulpix de Alola, não é Ninetales. E esse Vulpix de Alola ainda teria uma Character Hair, né? No caso seria uma Character Super Hair com a Lily, por conta da participação desses 2 personagens no anime de Sol e Lua. Eu já ia dizer desenho de Sol e Lua e o cancelamento viria a galope, né? Não pode falar desenho, né? Fora isso... Pode sim, porque pela temática pra mim é mais desenho. Então, eu também acho, né? Mas tá bom. Fora isso, aquela outra trademark, a Paradigm Trigger, ela vai ser lançada no Japão dia 21 de outubro. E aí vai ter, nessa coleção
coleção, a gente já tem essa notícia. Cartas de Lugia, Regidrago e Regieleki. Como o Regidrago e o Regieleki não possuem cartas V, acredita-se que muito provavelmente venham as versões V desses dois Pokémon. Do Lugia a gente não sabe, mas se já essa notícia de que vai vir, eu não duvidaria que a gente tivesse um Lugia V ou Lugia V-Star nesse set. Já em 4 de novembro, no Japão, vai lançar mais um Special Battle Set, que são aqueles dois decks que vêm juntos, né, pré-montados para dois jogadores, um enfrentar o outro. E esses dois Battle Sets vão ser de Charizard V-Star contra Rayquaza V-Max. E esses dois Pokémon que dão nomes a esses decks vão ser Shinies. E aí, GH, você tava certo mais uma vez, a galinha dos ovos de ouro ataca novamente. Por fim, a coleção V-Star Universe é planejada para o dia 2 de dezembro, devendo ser muito provavelmente aquela coleção de reprints japoneses, para até levar algumas artes que saíram exclusivamente no ocidente. E aí, acho que isso tá bom pra gente comentar por agora. Eu vou deixar as teorias mais adiante. E aí, Cato, Vulpix de Alola vem com tudo? Cara, depende do que essa carta vai trazer de efeito, de habilidade, de qualquer coisa. Porque assim, a gente teve o Eevee com o Eevee Max que não jogou nada, e o Pikachu que assim, alguém tentou fazer alguma coisa com ele, mas também não fez nada. Então assim, é porque o Pikachu e o Eevee tem as suas versões, né, VMAX, né, as suas Super Rare, sem ser as suas evoluções, e sim só o seu básico. Então eu não sei o que esperar desse Vulpix de Alola, não. Espero que pelo menos traga um efeito interessante para que seja jogável e não apenas colecionável, o que aparenta ser por conta do apelo que vai ter com a questão da Lily tá na carta também. Agora, que a gente vai ter um Lugia V, eu tenho quase certeza que sim, pelo que o texto fala ali sobre até os Regis receberem suas versões V. Mas V-Star eu acho que por agora eu não sei se o Lugia receberia não, talvez a gente só tenha um V mesmo. E o Shiny é pra vender, né, gente? Rayquaza vende, Charizard vende, vai vender. É principalmente por causa disso, porque qual a necessidade de ter mais uma versão do Charizard Shiny? É vender. E tão rápido, né? É, muito rápido, cara. Saiu há pouco tempo um Charizard Shiny, que é o VMAX. Aí agora temos o Radiante Charizard, que é Shiny. E aí a gente vai ter um V-Star do Charizard Shiny. É só vender mesmo, só pra tornar a coleção do Charizard mais cara ainda. Eles sempre vão tentar botar um ovo de ouro aí no meio de uma coleção pra tentar vender mais. Então, cara, impressionante isso. Quem diria, né? Empresa capitalista ganha dinheiro. Novidade. Sobre o Vulpix, eu acho que deve ser mais no rolê do Eevee mesmo, saca? Algo mais colecionável e tal. Talvez nem tenha um ataque útil, sei lá, seja dano e sem efeito bom. Zero energia, puxa 2 Pokémon básicos pra colocar no banco. Não sei. Eu não acredito que vá ser alguma carta relevante, não. Até porque se fosse, por exemplo, você faz um Vulpix de Alola V-Star e aí ele tem um HP 280, já não faz muito sentido, sabe? Porque ele é um básico, tipo, ele é um básico dentro das próprias evoluções dele, não porque a carta é básica, né? O V, mas eu já não acharia que faria muito sentido. Ele deve ter um HP menor, tipo 240, 250, e aí tendo um HP baixo, talvez tenha que ter um ataque mais fraco também. Então, assim, tudo em torno do Vulpix já me parece que é algo voltado pra coleção, sabe? Vou dizer um negócio, hein? Anota aí pra me cobrar no futuro. Eu acho que esse Vulpix, ele vai vir pro ocidente como Prom. Vai vir Vulpix V, Vulpix V-Star, Prom. Por favor, né? Por favor. Não vai vir na coleção, não. Não, vai vir numa caixa lindona, com uma Lily, com não sei o que, fazendo toda uma promoção e tá bom, entendeu? De preferência com preço mais reduzido, pra sair barato e acabou. Não duvido que seja isso, não. E assim, a questão do Charizard aí, eu nem ligo que seja, realmente, é pra ganhar dinheiro. É óbvio que é pra ganhar dinheiro, né? A empresa não tá lá pra fazer caridade 100%. O que me incomoda é você ter tantas cartas de um Pokémon só, entendeu? E você ter outros Pokémon que quase nunca vem em carta, entendeu? Tipo, o de fogo podia ser qualquer bicho. Tem um monte de bicho de fogo aí, sabe? Mas não, toda coleção tem que vir um Charizard, de preferência com a adição de um Charizard Shiny, sabe? Isso que me incomoda um pouquinho, porque podia ter sido um pouquinho diferente, né? Eles podiam ter trazido, sei lá, qualquer outro bicho, né? Por exemplo, tem cartas do Mantai que não tem carta, quase. Tem outros
outros Pokémon que quase nunca aparecem, né? Então, eu gostaria que fosse mais bem distribuído, sabe? Você quer ver um exemplo? O Darkrai. Teve Darkrai, vários Darkrai dentro do bloco Espada e Escudo. Vários. Inclusive uns, assim, péssimos, que não fazem absolutamente nada, né? Ou seja, a carta tá lá única e exclusivamente pra ser filler. E por que não lançaram essa carta, por exemplo, com o Eternatus? Que não tem carta nenhuma lançada, baby. Entendeu? Verdade. Isso que me incomoda um pouco. Mas, fazer o quê? É verdade. Eternatus não tem uma versão baby. Não tem. Pois é, não tem não. Não tem, simplesmente não tem. Eu tô aqui vendo o final de Espada e Escudo e eu tô, né, querendo saber o que eu vou fazer quando a gente fechar o bloco e não tiver carta. Vai ter que botar um V. Não, pô, aí vai quebrar a Pokédex. Mas fazer o que? Não, a gente tem que lançar um. Vai ter que botar um V e o VMAX, né? Porque são as duas versões, né? Pois é. E tipo, variedade não falta, cara. Tem quase 1000 Pokémons. Eles podem escolher um monte de combinação diferente pra parecer algo novo, né? Sim. Agora o Charizard, tipo, lá vamos nós, mais uma vez, mais um Charizard. Nossa, 100% aquele gif do Pica-Pau. E lá vamos nós. O Marvin vai sacanear com isso, tenho certeza. Isto é uma calúnia. Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? Bem, eu suponho que o senhor esteja querendo se referir a uma calúnia. Não tente mudar de assunto, professor. Bom, continuando aqui, e eu falei que eu queria deixar essa parte pro final porque eu ia deixar teorias pro final. Então, vamos lá. Vai ter uma coleção, o Jumbo Card Collection, sendo lançada no Japão em dia 16 de dezembro, com Lapras, Mew e Latias. Eu achei uma escolha, assim, muito genérica e aleatória, mas o que mais importa é, até o presente momento, nós estamos em junho de 2022, não há qualquer sinal das coleções de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, o que é muito pouco usual. Nas últimas gerações, as coleções japonesas, elas fecharam, né, em dezembro, né? Aliás, a primeira coleção da nova geração é lançada em dezembro para pegar mais ou menos ali o lançamento do jogo, as proximidades. Só que em dezembro no Japão vai lançar quem? V-Star Universe. Então isso leva a crer que a primeira coleção ligada a Pokémon Scarlet e Pokémon Violet será lançada só em 2023. Ainda mais próximo do nosso primeiro set de 2023, que costuma vir em fevereiro. O que vocês acham disso? O pessoal tá levantando a teoria de que esse boom de coleções no ocidente, essa aproximação das coleções, antigamente a gente via só saindo carta no Japão e depois vinha pra cá. Dessa vez teve várias cartas que foram reveladas em inglês, em português primeiro. Tem algumas artes que já saíram no ocidente e simplesmente não saíram no Japão ainda. Até agora a gente não ouviu falar nada do set de Pokémon Scarlet e Violet, já que a gente não sabe nem ideia da mecânica. O Mundial tá chegando, então eles devem falar alguma coisinha ali, mas a essa altura a gente já ia ter algum tipo de papo. E aí tem um pessoal alimentando esperanças de que em 2023 a gente vai ter não vou dizer sincronismo, mas uma sincronia maior entre os lançamentos japoneses e ocidentais. E aí eu queria, né, ouvir a opinião de vocês. Você acha que existe essa possibilidade, GH? Cara, eu acho que existe essa possibilidade, apesar de que, tipo, a gente tá meio no escuro, a gente não sabe nada do que vai acontecer com o TCG, com as coleções Scarlet e Violet, mas pode acontecer sim. E aí, a gente já tem quantas coleções já de Sword and Shield lançadas aqui e lançadas no Japão que a gente conhece? Essa é a 10, né? A gente vai ter a 12, a gente vai finalizar com 12. Eu lembro que alguns casts atrás, e se eu não me engano foram o cast do ano passado mesmo, eu cheguei a falar que numa contagem que a gente fez, né, tentando prever quando seria o final para a próxima coleção, eu falei, a gente provavelmente iria ter 12 coleções, porque a gente teve 12 coleções em XY, 12 coleções em Sol e Lua, então faria sentido ter 12 coleções em Sword and Shield. Então provavelmente a gente vai fechar com 12 mesmo em novembro. Aham, mas no Japão já tem quantas já? Aí você me pegou. Multiplica por 3 essa conta aí. Eu vou fazer uma pesquisa rápida pra te dar esta... Gui, ajuda nós. Essa busca pois pra você. Do Japão é que eu não faço ideia. Eu não sei nem como é que funciona no Japão, tipo, padrão. São, sei lá, 30 e alguma coisa coleções, ou ele só lança, vamos lançar tal, e tanto faz. Também sei. Boa pergunta. Eu não faço ideia. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo.
Esse era bom a gente dar uma pesquisada com o Yukio, talvez? Nosso consultor. se ele souber, nosso consultor japonês oficial. Mas eu acho que a gente tá bem próximo, mas a gente ainda não tem notícia nenhuma, né? O lançamento da Scarlet Violet tá previsto pra qual dia? Novembro. Acho que final de novembro. Aliás, tem dia ou é aquele Tem tipo dia. a Não, tem primavera? dia. Tem dia, né? Tem. Mas eu acho que é final de novembro. Tenho quase certeza que é final de novembro. Tô abrindo aqui que eu pego aqui a data de lançamento certinho. Mas mas se eu não me engano é 18 de novembro. Talvez pode fechar o ciclo de 3 anos mesmo, porque do Sword Shield lançou no início do ano também. Tipo, foi em janeiro pra fevereiro, mesma coisa. Mas a coleção no Japão foi lançada em dezembro. Isso, em dezembro a gente já sabia o que ia vir, entendeu? Em dezembro a gente já tinha uma ideia do que viria, né? A gente já sabia que eram os Pokémon V, a gente sabia que dos VMAX e tudo mais, né? Quando fechou Sol e Lua. Sim. Isso que pega um pouquinho, né? Então, assim, sei lá, eu não quero alimentar a esperança de ninguém, mas se reduzisse um pouquinho a frequência no Japão e já que aumentou a frequência no Ocidente, eu acho que seria possível de fazer. Mas eu acho que não aumentou a frequência no Ocidente, não. A gente tem os lançamentos regulares, 4 lançamentos por ano. Não, mas a gente, das coleções principais sim, né? Mas os mini sets vieram com tudo, né? Mas é porque eles acabaram adiantando alguns pra ganhar mais grana. Mas a gente teve quantos mini sets esse ano? 2? 3? Então, geralmente era uma só por ano, né? Esse é o... Não, eram 2, pô. Um no início e um no final. Não é. Ele intercalava. Era um no começo do ano, no ano seguinte era na segunda metade. Aí atravancou com o Detetive Pikachu, que veio um no começo do ano e um no final. E aí agora, a cada 2, 3 coleções, a gente tá vindo mini set. Eu não sei se isso é um estudo de mercado ou se... O que é? Mas tá diferente. O que eu acho quanto a Scarlet Violet é o seguinte. A gente tá vendo que o jogo, pelo menos ele mostrou que ele vai ser de turnos igual foi. Vai ser diferente de Legends Arceus, que não era de turno. E o mais... aparenta trazer alguma mecânica nova. Estão dizendo que essa mecânica nova envolve tipos, onde você vai transformar a tipagem do seu Pokémon para uma terceira tipagem. Existem várias especulações, a gente não sabe exatamente o que é. Então tem tipo uma rosa dos ventos lá, indicando várias tipagens, então pode ser que indique uma junção de 2 tipos, transformando um terceiro, algo que possa fazer com que você mude a tipagem do seu Pokémon para alguma outra tipagem que faça sentido diante dele. E aí eu não sei se isso faz com que o Pokémon mude a sua forma ou não, ou algo do tipo, só mude a tipagem mesmo, porque geralmente o Pokémon, o design dele faz sentido com a tipagem que ele tem. Então assim, o que eu acho é que eles estão demorando, primeiro, porque o lançamento ainda vai demorar para ser feito, então como o lançamento dessa coleção no Japão não vai ser feito em dezembro, vai ser feito no ano que vem, então para eles, não, a janela de anúncio para TCG, talvez eles tenham colocado para mais distante por conta disso. E muito provavelmente a gente vai ter uma mecânica sendo introduzida no Pokémon TCG, algo novo que a gente nunca viu, e eles estão segurando ao máximo pro Mundial, porque a gente já tem esse histórico de que no Mundial são anunciados novas mecânicas. Tag Team foi anunciado no Mundial, V foi anunciado no Mundial, só V-Star que não, porque não teve o Mundial, né? Porque V-Star foi ano passado, então se tivesse o Mundial também teria sido anunciado no Mundial. Então todas essas coleções assim, no Mundial geralmente a gente tem esse anúncio de mecânica nova, esse anúncio de coleção, geralmente. Então a esperança é que no Mundial a gente já tenha essas notícias, pelo menos do novo designer. Se até lá a nova mecânica dos jogos não for anunciada pra gente, porque parece que tem um novo trailer pra ser lançado aí em breve, é muito provável que eles façam como fez com os Ascens Amazenta, que mostraram a carta, mas sem HP, sem o seu... a tipagem eu acho que tinha, mas não tinha sua fraqueza, resistência, dano de ataque, qual era o valor do dano, o efeito. Então a carta tava crua lá só pra ver o design da carta nova do V, sem as informações importantes da carta. Então acho que eles podem fazer isso com Scarlet Violet. Eles podem mostrar o novo design da carta, a nova nomenclatura que a gente tem Pokémon V, V-Star, pode ser um Pokémon W, não sei. E isso sem mostrar HP, sem mostrar nova mecânica, só, né, opa, tá aqui. Então acho que é muito provável que eles façam isso. E eu tô ansioso, tá? Porque assim, se tem uma nova mecânica
de Pokémon mudando a tipagem, essa brincadeira que eles estão fazendo com o dito nessa coleção do Pokémon GO pode não ser à toa, tá? Se você não sabe, você pode pegar uma carta, embaixo onde tem o número da coleção pode aparecer um desenho do dito. Se aparecer um desenho do dito, é um adesivo. Você tirando tem uma carta por baixo. Então pode ser que eles estejam fazendo teste com isso daí também. Ou pode ser só uma piração da minha cabeça. Eu tô, assim, sendo sincero, na dúvida. Essa questão aí da mecânica nova ser baseada nos tipos, cara, seria interessante. Até um amigo meu aqui, que já participou até do podcast, o Rafael Dantas, ele falou, cara, se mexerem com tipo, certeza que, certeza não, né? Seria muito legal se Delta Espécies voltasse, né? Que eram exatamente uns Pokémon legal. Do TCG que tinham tipos diferentes do jogo, né? Então, não é uma coisa sem precedente, pelo menos no TCG, né? Eles já brincaram com isso e talvez eles encontrem um meio de justificar isso dentro da história. Se você parar pra pensar, desde a geração 7, em Alola, a gente também tem visto algo mais ou menos relacionado a isso com as formas regionais, né? Que costumeiramente são alguns Pokémon com tipagem diferente da tipagem usual, justificado pela evolução diferenciada deles em ambientes diferentes, seguindo mais ou menos as teses do Darwin, né? Então, assim, pode ser. Eu acho curioso, bastante interessante. E, aproveitando, eu encontrei aqui um comentário de um usuário aqui no site que eu achei muito interessante, em que ele fala sobre esse atraso. Ele diz o seguinte, tá? Tradução em tempo real. Desde o começo da era de Sol e Lua, a primeira coleção que colocou as marcas de regulação lá no Japão, né? A coleção que viria a se alinhar com a nova geração passou a ser lançada em dezembro no Japão e em fevereiro em inglês. Isso aconteceu até o lançamento de Single Strike Master e Rapid Strike Master, a primeira coleção com a marca de regulação E, que foi atrasada para janeiro, e isso fez com que a Battle Styles, né, a coleção ocidental, fosse atrasada para março por conta da Covid. Os lançamentos ocidentais, eles voltaram ao alinhamento padrão, tendo diminuído o tempo entre as coleções, né, notadamente entre Reinada Arrepiante, a Chilling Reign, e Céus em Evolução, a Evolving Skies. Entre essas coleções, até vocês devem lembrar que a gente comentou aqui no podcast que não foram 3 meses, né? Foram só 2 meses. Só que no Japão eles não apressaram as coleções, elas continuaram saindo do modo como elas sempre saíram. Resultado, Starbirth, que tem a marca de regulação F, ela foi lançada já em janeiro no Japão, enquanto Brilliant Stars já foi lançada em fevereiro no Ocidente. Então ele usa isso para explicar e justificar os motivos de que provavelmente Scarlet e Violet seriam lançadas já em janeiro. O Japão ainda está atrasado em relação aos lançamentos habituais por conta da Covid, né? Eles não apressaram isso. Então... pode ser isso também. É um ponto interessante, né? Pelo menos a gente vai fazer a coisa... Vai ficar um pouquinho mais perto, mas não simultâneo. Até porque pra ser simultâneo, desculpa, GH, te cortar, teria que lançar a coleção igual lança no Japão, que é quase mensal. Então, se tá faltando produto, coleção de 3 meses, imagina se fosse mensal. Eu não quero nem ver. Na moral, isso é impossível. Fala aí, GH. Eu acho que faz sentido essa teoria aí e tal, de talvez o janeiro seja um novo dezembro deles, seja um padrão que eles vão começar a seguir pra não adiantar a produção, né? Seguir o ciclo de 3 anos e tal. Das mecânicas que vocês estavam falando, a mais recente, assim, que brincou com tipo, que eu gostei bastante, foi não tipos diferentes na mesma carta, mas o mesmo Pokémon, a mesma carta GX, tem 2 tipos diferentes, que era o Dialga e o Palkia, por exemplo, que tinha a versão dragão e metal, dragão e água. Então, pode ser que se no jogo tiver algo assim, de, sei lá, o Pokémon tem um Dual Type, e aí tem uma mecânica que ele troca o tipo no meio do jogo, algo assim, né? Não sabemos ainda como é que vai ser, toda especulação. Então, eu ia achar bom voltar essa mecânica, porque você poder usar, por exemplo,
tendo 2 da mesma carta, vamos dar o exemplo de V-Star, porque a gente ainda não sabe nem qual que vai ser a próxima sigla também. Vamos dizer que você tenha um Pokémon V, só que o V-Star dele você tem, por exemplo, Arceus. Arceus V-Star você tem ele normal, e você tem a mesma carta com os mesmos ataques, mesmo tudo, só que em outra tipagem. E aí, isso meio que diminui um dos principais problemas do Pokémon pra mim, que é a fraqueza. Que é um negócio que eu odeio, que é tipo, você entrar numa match já contra uma fraqueza, sei lá, o Arceus é normal, você entra numa match contra um lutador, e aí você já pensa, esse jogo aqui tá 80% perdido. Isso aí eu odeio no Pokémon TCG. É uma possibilidade. Concordo. Qual é essa carta que você falou, que tem a mesma carta, só que 2 tipos diferentes? Dialga GX e Poké GX. Tem a versão dragão e a versão metal pro Dialga, e a versão dragão e a versão metal pro Poké. Eles saíram 2 cartas diferentes, entendeu? Com os mesmos atributos, tudo igualzinho, só mudava o tipo da carta e a fraqueza. Eu não lembrava. Tiveram outras cartas assim, cara. Algumas 2 ou 3 cartas. Eu não lembro de cabeça, mas o que eu lembrei agora foi Palco de Água, mas teve outra carta assim. Mas o que eles poderiam fazer é igual o XY tem a Dual Type, aquelas cartas Dual Type. Aquilo era uma mecânica legal, que eles só fizeram naquela coleção lá, que agora eu não vou lembrar qual é, que é a do Volcanion. Steam Siege. Só foi nessa... E é uma mecânica legal. Eu achei legal aquela mecânica. Trouxe vários decks interessantes. Rainbow Road, o próprio Volcanion, que era interessante de jogar. Ele numa Mirror, quem começava atacando tinha vantagem, porque batia na fraqueza do próprio Volcanion. Então era bem interessante essa mecânica de ter Dual Type. E o Delta Species eu achei legal pra caramba. Eu não lembrava do Delta Species, até porque eu não joguei nessa época. Quando você falou de Delta Species, me acendeu aqui uma luzinha. Eu falei, caraca, realmente, Delta Species pode ser algo interessante deles fazerem. Talvez uma versão atualizada do Delta Species, como eles estão atualizando várias mecânicas antigas. Exatamente. Minha única crítica, né, pra esses Dual Type da Steam Siege aí, era exatamente o Volcanion, que era um absurdo, bicho. A água ter fraqueza tipo água. Eu achava muito errado isso, entendeu? Pô, a fraqueza tinha que ser, sei lá, elétrico, qualquer coisa assim. Água, água não dá. Mas ele é fogo, pô. Então, mas os tipos se equilibram na fraqueza. Se você olhar no VGC, não tem fraqueza a água, se não me engano. Acho que tem sim. Eu acho que não, hein, cara. Porque ele é água, pô, você vai fazer um bicho de água com fraqueza a água, é meio zoado. Mas ele é fogo e água. Ele vai tomar X4, dependendo do neutro. Pokémon. É neutro, pô. Ele toma dano neutro de água, pô. Ah, tá. Ele toma dano da água, mas não pode ser. Sei lá, bom. Vamos ver o que eles vão fazer. Mais pra frente a gente provavelmente vai ter algum episódio detalhando a mecânica que vai vir no próximo bloco, né? No bloco Scarlet e Violet. Só pra finalizar aqui, se alguém aí dos ouvintes lembrar quais são essas outras cartas GX que tem tipo diferente, comenta aí, porque eu tô tentando lembrar aqui, não consigo lembrar não. Ou será que é só o Dialga e Palco que eu tô confundindo? Lembrando que é o mesmo efeito, mesma coisa, só muda de página, tá? Mesmo custo de recuo, ataque, tudo igual, só muda de página. Eu tô pesquisando aqui, mas eu não tô achando não. Talvez seja só esse e eu tô confundindo. Vê a coleção, às vezes é só dentro dessa coleção que aconteceu isso. Eu acho que eles são... Não, pior que eles são... Eu acabei de vir olhar aqui a Type Effectiveness do Volcanion pra ter certeza, e ele não toma dano normal de água, não. Ele é imune à água. O bicho é imune à água. E ele tinha fraqueza na carta. Mas deve ser de habilidade, né? Entendeu? Deve ser alguma habilidade dele. Pode ser. Water Absorb, é isso. É por causa do Water Absorb. Mas em tese seria no mínimo mesmo. Aliás... o que deixa um pouco mais frustrante pra você. Pois é. Aliás, GH, aproveitando que você falou aí do pessoal deixar de comentário na postagem, né, do episódio sobre essas cartas aí GX que tinham, né, mais de um tipo e tudo mais, deixaram um comentário pra você na nossa última postagem, dizendo que a Premier Ball não era exclusiva de capturar Pokémon da equipe Rocket. Ela também serve pra capturar alguns Pokémon de raid. É verdade, tem a raid, tem razão. Entendeu? Até eu tô abrindo aqui pra poder te deixar até deixar uma coisa aqui, ó. A Premier Ball, ela não é exclusiva de batalhas com a equipe Rocket, Pokémon Shadow. Também é usada nas batalhas de raid. Comentário lá do Mr. Wesley. Sim, lá no Instagram. Total razão, é isso aí, Wesley. É porque a batalha é basicamente a mesma, tipo layout, tem a Pokéballzinha, você tem um número limitado de Premier Ball que você pode usar, mas não é só raid mesmo não, aliás, não é só de Shadow Pokémon não, tem o de raid também, muito bem lembrado. Bom, pra gente poder ir um pouco adiante, a coleção inteira de Pokémon GO foi revelada. A gente já comentou, especialmente no episódio passado, sobre a maior parte das cartas de Pokémon GO, então a gente traz aqui rapidinho algumas cartas que a gente não falou. A primeira delas
delas, deixa eu conseguir abrir aqui que o computador que não tá colaborando. Computadores positivo. Você nunca mais vai ser o mesmo. A primeira delas é o Slowbro. O Slowbro, e aí eu acho assim, o ponto principal é que ele é estágio 1, né? Um Pokémon de água com 120 de HP, é estágio 1. Tem um ataque por uma energia incolor, Spinning Tackle, 20 de dano. Os dois Pokémon ativos estão dormindo. Mas por 2 energias incolores, Twilight Flash, esse ataque pode ser usado apenas quando o seu oponente tem uma carta de prêmios sobrando. Pegue 2 prêmios. A fraqueza tipo elétrico, custo para recuar 3. Por fim, a gente também teve a confirmação de que a coleção Lost Abyss, que era uma que estava faltando, vai ser lançada no Japão no dia 15 de julho. Até agora a gente não tinha certeza da data, mas agora tá fechada. Muito provavelmente nos próximos dias a gente deve ter o set inteiro dessa Lost Abyss lá no Japão. Essa coleção vai trazer a Giratina na forma Origin e muito possivelmente o retorno da Zona Perdida. Essa Lost Abyss vai fazer parte da nossa coleção Lost Origin em agosto. E também vai ter o lançamento dos 2 novos High Class Decks, que é o V-Star e VMAX High Class Deck 0 hora e V-Star e VMAX High Class Deck Deoxys. Isso agora tá confirmado. Tudo isso vai lançado no Japão agora em julho e se tudo der certo vem pra gente já em agosto. Partindo do precedente que eles abriram com o High Class Deck do Gengar, a gente deve ver essas cartas na nossa coleção mesmo, né? E não como um produto separado. O que vocês acham? É triste, né? Porque seria muito melhor se a gente recebesse um produto assim fechado pra já ter as cartas garantidas e ela não ficar tão cara porque você vai ter que tirar ela na coleção. Mas é legal, cara, principalmente com esse possível retorno da Zona Perdida, porque vai desafiar a galera a fazer aí umas estratégias diferentes, né? Porque lembrando, até o presente momento não tem como tirar cartas da Zona Perdida, né? Vamos ver se continua isso aí, né? Porque qualquer cartazinha que eles mexem no Pokémon vai pro expandido e aí o expandido fica mais absurdo ainda, né? Eles continuam com esse nome de Zona Perdida? Agora a gente não sabe, né? Porque as cartas não vazou nenhuma com interação com a Zona Perdida, né? Então a gente não tem como saber exatamente o que vai ser, entendeu? Mas esse rumor começou especialmente por conta do nome da coleção, né? Pô, Lost Abyss vai virar Lost Origin, vai ter Giratina, esse pessoal trazendo mecânicas da 4ª geração que envolvia também a Lost Zone. Então, pô, tá tudo aí, né? Se não lançar é só porque realmente deram uma vacilada. Mais algum comentário? Não, acho que não. Pode. Então vamos lá. Bom, pra fechar, a gente teve a coleção do Pokémon GO. Ela foi inteira revelada. A gente nos últimos programas já falou de basicamente todas as cartas da Pokémon GO, mas ainda sobraram algumas aqui pra gente dar uma focada pra fechar a coleção. A primeira delas é uma carta muito interessante, na minha opinião, é o Slowbro, um Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1. Ele evolui do Slowpoke. Com uma energia incolor, Spinning Tackle, 20 de dano, ambos os Pokémon ativos estão agora dormindo. E por 2 energias incolores, Twilight Flash. Este ataque pode ser usado apenas se o seu oponente possui uma carta de prêmio sobrando. Compre 2 cartas de prêmio. Fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 3. E aí, GH, Zoroark Box vem voando com essa carta? Sim, cara, eu acho essa carta incrível. Acho que no outro a gente até comentou sobre ela um pouco. Não, ela foi revelada depois, se não me engano. Aí eu até falei assim, então... o Slowpoke tá aqui, que tem um negocinho aqui de poder recuperar um item, mas, né, nada muito bom. Aí agora saiu o Slowbro e, pô, o Slowbro é... é verdade. Não, cara, eu acho incrível no Zorobox. Tipo, por exemplo, quando você tá usando deck Zorobox contra qualquer outro deck, o oponente inevitavelmente vai ter que passar pelo um prize. A não ser que ele tenha alguma carta que pegue outro prize e tal. Mas geralmente não tem, né? E aí, você tem sempre essa opção de ter o Slowbro pra poder pegar 2 prizes direto do oponente. O que é muito fácil, por exemplo, você tá jogando contra o V-Star, você mata 2 V-Star e aí fica o Slowbro como win condition. E aí é muito difícil pro cara que tá jogando V-Star jogar em volta disso, porque ele sempre vai passar pro último prize. O problema surge quando você vai jogar uma Mirror, porque aí os 2 decks vão passar por um prize e os 2 decks vão ter o Slowbro.
E aí, como é que você faz pra ganhar uma partida contra um Zoro? O cara que ir pro um prize primeiro, você tem que, tipo, o cara ficar com 3 prizes e você ficar com 1. Aí você consegue ganhar o jogo, né? Quando você passando pelo um prize. Mas se seu oponente tiver, sei lá, 2 prizes sobrando e você comprar um prize e ficar com seu último prize, você perde o jogo. Ninguém vai querer comprar. Vai ficar exatamente, vai ficar um bagulho de louco. E aí vai ser, sei lá, decaute, alguma coisa assim. E aí, bizarro, cara. Eu lembro que alguém tinha comentado que uma solução, por exemplo, pra isso da Mirror é usar um Electrode que se mata. Que tem um Electrode que você dá nocaute nele e energiza energia elétrica da pilha de descarte. Tem, verdade. Assim. E aí, quando o oponente tiver com 2 prizes, você nocauteia o seu Electrode, o oponente pega um prize e aí você usa o Slowbro e ganha o jogo, sabe? Quando tiver 2 prizes a 2. Caraca! Aí olha a próxima coisa mais absurda que isso ainda. E se seu oponente jogar em volta disso e não chegar nos 2 prizes e ficar nos 3 prizes, como é que você faz? Aí o que você pode fazer? Você pode usar 2 Electrode. Caraca, sensacional. Você dá tipo... Não, se você tiver tipo 3 Zoroark, você dá tipo um Electrode, nocauteia, dá outro Electrode, nocauteia, e aí você dá o Slowbro. Tá vendo onde que tá chegando? A Mirror vai ser tipo uma match sensacional de engraçado e difícil ao mesmo tempo, por causa dessa carta aí. Mas é uma carta sensacional, né? Principalmente pra bater saudade no dito Prisma, porque jogaria muito bem em outros decks. Então bate com 2 incolores e não... Se você usasse uma gêmea nele, não uma gêmea, mas uma turbo, funcionaria legal também e continuaria pegando essa condição. Só que realmente, eu parei pra pensar na questão de Mirror, mas eu parei pra pensar só na questão mais simples da Mirror, que quem começar pegando o prêmio primeiro vai ter a desvantagem porque pode tomar essa carta aí, mas todas as outras questões que você falou só me faz ter mais medo de jogar com esse deck, porque se eu pegar uma Mirror do jeito que eu sou animal, eu não vou conseguir jogar isso direito. Não, pô, questão de treino. E essa carta abre outra possibilidade ainda, cara, que é pra deck de controle, que é você controlar seu oponente até o ponto em que ele chegar a um prize, e aí você fazer uma jogada em que você meio que loca o oponente com um Pokémon ativo qualquer, tipo, você dá você puxa o Pokémon do banco do cara com aquele item lá, que eu sempre esqueço o nome, que é tipo o Custom Catcher. É o Toy Catcher? Pegador de brinquedo? Não, é o que descarta 2. Ah, o substituidor cruzado. Isso, é Cross Switcher, né? Eu só sei o nome em inglês. O Cross Switcher. E aí, por exemplo, num deck de controle, você poderia deixar o cara chegar a um prize, e aí você pode dar a carta tipo a Roxane lá, que você embaralha, o cara compra só 2, e aí você dá um Cross Switcher, põe um Pokémon ativo do cara, ele fica preso por não recuar, usando um estádio, sei lá, é um deck de combo, né? Você usa a mina de Galar, e o cara fica preso no ativo, e ele não consegue recuar, e aí você poderia dar tipo o Slowbro 3 vezes. Isso, inclusive, pode acontecer no próprio Zorobox, de tipo, você tá muito atrás do jogo, você tá faltando, sei lá, 3 prizes, 4 prizes, você pode tentar fazer isso, você pode tentar puxar um Pokémon do banco do cara pro ativo, você dá o Slowbro, compra 2 prizes, e se o oponente continuar com um prize, você dá o Slowbro de novo e compra mais 2 prizes. Não tem essa limitação, né? Não tem limitação, o cara tem um prize. Então, você pode fazer o ataque várias vezes se o cara não te nocautear, né? Então, mais um sinal da importância que a gente vai ter de cartas de recuo pra quando rotacionarem balão, por exemplo. E você, Cato, você acha que isso aí vai mudar tudo? Cara, eu não sei se vai mudar tudo, mas que vai deixar a galera alerta, vai. Mas eu não sei se... Mas não vai jogar muita cópia, não. Uma cópia, 2 no máximo, pra garantir que não vá pros prêmios e você não consiga pegar. E é isso, cara. Eu gosto muito. Esse Slowbro vai ser... Vai deixar uma galerinha alerta quando estiver enfrentando os Zorobox. Rapaz, eu for jogar Zorobox, botar uma cópia disso aí no baralho, certeza que ele é o último prêmio. Certeza. Eu não tenho dúvidas, entendeu? Tá naquela win-in, tipo, você precisa ganhar, vai estar no prêmio. É isso que vai acontecer. É verdade. Bom, uma outra carta que a gente não tinha falado é o Slaking V. É um Pokémon incolor com 230 de HP básico. E ele possui a habilidade Lazy. Este Pokémon não pode atacar se você possuir 6, 4 ou 2 cartas de prêmio sobrando. Por 4 energias incolores, Heavy Impact, 260 de dano seco. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 3. Eu achei assim, na real,
é um bichinho bem genérico, cara. Ainda mais com um ataque que custa 4 energias incolores, uma habilidade que não é 100% boa, né? Tudo bem que você pode desabilitar, né, a habilidade com trilha e, sei lá, energizar isso com dupla e vigor da Gardenia, mas sei lá. Exatamente. Tipo, tem que ver como que vai energizar ele, colocar 4 energias nele, se vai ser complicado ou não. Se não for complicado de você energizar ele, cara, 260 é um bom dano, trilha faz o serviço e quem sabe isso aí não entra uma cópia num deck de pau que é só pro cara usar a habilidade do pau, que ligar 3 energias, se liga do turno, bate 260, bota, sabe, faz aquele rolê gigante que a gente gosta de fazer só pra não ver funcionar. E é isso. Pra mim é ruim de qualquer jeito a carta, mas se você quiser tentar fazer jogar, me ensina. Acho que eu tô de boa, hein? E você, GH? Tô de boa também. Tá de boa que eu não quero nem comentar. Pois é. Agora só um detalhe. A gente falou, eu lembro, vocês vão me corrigir, mas eu lembro que a gente questionou muito as cartas dos Regis, que não iria jogar, que ia ser difícil de fazer, que era um custo muito complicado. E olha, Regis tá batendo bolão, hein? Não só tá batendo um bolão, como eu já perdi pra isso online. Pois é, velho. A gente pagou a língua aqui, que é comum, né? É normal. Nada de novo. Pois é, e aqui a gente teve um torneio amistoso na segunda-feira e o deck campeão, adivinha qual foi? Regis. Ganhou de todo mundo, se não me engano, terminou bem invicto o torneio. Então, é um baralho forte. Assim, eu acho que o potencial dele dar aquela zicadinha é grande. Eu tentei aqui rodei algumas mãos e várias vezes eu abri com mãos injogáveis. Mas também quando roda, bicho, o deck voa demais. Quando lançou as cartas, eu mais fiquei com medo com os recuos do deck. Pareceu muito estranho. Os bichos eram muito pesados. E aí, pareceu assim, a princípio, né? Ter que dar muita coisa certa pra você poder atacar e etc. Mas a gente tá sendo provado que não é tanto assim não, né? Exatamente. Vamos ver se ele segue nessa alta pós-rotação, né? A rotação tá próxima. Eu acho que pra rotação... Como é que vai estar os decks. Eu acho que pra rotação eu tenho um problema que é a queda da vara de pescar. Quando ela vai cair, eu acho que dificulta um pouquinho. A gente não tem um substituto não, tem ainda, Clara pra recuperar os Pokémon do descarte, mas eu acho que não é bom o suficiente. Sem esse item, acho que só tem a mochilinha lá como um item confiável, assim. Mas aí não... Reprint da marca não de pega nenhum Regis. Reprint da marca de resgate. Nossa, por favor. Chutei Nossa, aí. a marca de resgate era bom demais, cara. Ou da Super Rod. Aí. É verdade, a Super Rod também era muito boa. Nossa, excelente que seria. Outra coisa que ele perde é o Scoop of Net, que é o recuo dele. É verdade. Então, vai jogar com isso aí carrinhos. que assusta, saca? Vai jogar com 4 carrinhos, pô. Tem opções, né? Mas o Scoop of Net é uma puta carta que vai cair, né? Sim. Mas, inclusive o Scoop of Net possibilita uma jogada muito interessante. Eu vi uma partida que eu joguei, uma das que eu falei que eu perdi. O rapaz já tava com várias energias especiais no discard, e aí ele usou a habilidade do Regigigas e energizou o Pokémon ativo dele que ia bater. E aí ele pegou e deu rede, voltou o Regigigas pra mão, baixou e usou a habilidade mais uma vez pra energizar outro Pokémon. Então, tipo, mesmo que eu, por exemplo, nocauteasse o Pokémon ativo, ele já tinha o atacante de backup pro próximo turno pra ganhar o jogo, entendeu? A rede possibilita esse tipo de coisa, que é bastante interessante. Sim, exatamente. E a gente vai perder também a Twin, né? Perde a Twin. Só que ainda tem a Double Triple, né? Mas você tira um pouquinho do dano aí do Regigigas. Por exemplo, se você ligar 2 Twin nele, esses 300 dele, que ele bateria no VMAX, já cai pra 260, né? E aí já dá uma machucada boa. A gente perde a gêmea, no caso, né? Não a Twin. Ué. É que você falou Twin, pô. Perde a Twin. Eu falo, ué. A Twin é a gêmea. Calma aí que eu tô com sono. Perde a Twin mesmo. Eu tô com tubo na cabeça. A Double Turbo fica, né? A Double Turbo fica. A gente perde a Twin. E aí a Double Turbo tira um pouco do dano do Regigigas, aí pode ser meio preocupante contra o VMAX. E por fim, a gente tem um item que a gente ainda não tinha falado, que é Egg Incubator. A gente tava tanto falando que a gente ia ficar sem buscas na rotação, e esse aqui é uma busca muito interessante. Item, jogue uma moeda. Se você tirar cara, procure no seu baralho por um Pokémon básico e coloque-o no seu banco. Então embaralhe o seu baralho. Se você tirar coroa, coloque esta carta no fundo do seu baralho em vez de descartá-la. Então é uma busca muito boa, porque você não perde. Sim, é uma busca. Eu tava até comentei num vídeo que eu fiz essa semana passada, que você, tipo assim, você vai usar, diferente tava fazendo uma comparação com o VIP, né? O VIP só pode usar no primeiro turno e depois ele vira descarte. E algumas vezes ele vira carta morta na sua mão. E aí, com ela, se você errar a moeda, você não perde ela vai pro fundo do seu deck e possibilita você usar ela novamente caso você precise
use, caso você consiga pegar ela de novo. Então você jogou ela pra tentar fazer um setup e ela não funcionou, ela vai pro fundo do deck. Aí você pode usar o apoiador do turno e possivelmente ela vai retornar pra sua mão e aí você usa ela de novo, tá? Mais uma chance de você acertar a moeda. E aí você acerta a moeda, beleza. E se você não acertar a moeda, mais pra frente do jogo, ela pode ser uma carta de descarte, mas ela também pode ser uma carta pra buscar aquele Pokémon básico que você precisa colocar no jogo de novo e talvez faça com que você não precise descartar nada da sua mão pra usar uma Kickball, pra usar uma Ultra Ball. Então ela vai acabar te ajudando nessas questões. Então eu acho que ela é uma carta muito boa. Assim, tem que pensar direitinho em como fazer entre VIP e ela. Eu acho que são cartas muito equivalentes, mas eu gosto muito dela pela questão de não ir pro descarte. Ela já volta pro deck, dá a possibilidade de você jogar de novo com ela. Ela só vai pro descarte se você acertar a moeda. Eu gostei da carta por causa disso também. E você, Gerard? Ela é boa a longo prazo e ela combina muito bem com o Bibarel, porque a diferença quando você usa o Pacho Batalha VIP com deck que tem Bibarel, isso aí acontece várias vezes, de você ter os passos de batalha VIP na sua mão morto pós-turno 1, e aí o Bibarel compra menos carta, e isso é muito chato, ainda mais que agora a gente vai perder Quick Ball pós-votação, né? E aí a gente vai ficar só com Ultra Ball, então tem essa chance de o Bibarel não ter tanto valor com cartas tipo o Pacho Batalha VIP, né? E a gente também não vai ter Crobat, então a tendência é que o Pacho Batalha VIP perca um pouco de importância, porque é difícil você combinar ele com o Bibarel, né? Já esse item não, porque se ele vem na mão, você pode jogar ele a qualquer hora, e aí, mesmo se você errar, você tirou uma carta de sua mão, ele bota pro fundo, o que é ok, tá? Não é muito bom, dependendo do deck, porque você tem uma carta a mais no seu deck que talvez você não queira comprar, né, no meio do jogo. Mas, assim, a longo prazo, quando o formato estiver mais lento e com deck de Bibarel, pode ser que seja bom você reciclar essa carta, mas no geral não é tão bom assim, porque no meio do jogo eu não quero mais comprar aquela carta. Então eu não quero aquela carta no meu deck, né? Eu queria outra coisa no meio do jogo. Mas eu gosto dela também, eu acho ela bem bacana e é isso. Com o Bibarel eu acho que ela ganha mais espaço do que o Pacho Batalha. Eu gosto dela ter essa questão de voltar pro baralho, porque como ela vai pro fundo e não você embaralhar o baralho com ela, você pode, nesse combinho com o Bibarel, você sabe que é uma carta que você não vai comprar, a não ser que você tenha outras no baralho, né? Então... no mesmo turno, né? Mas assim, vamos dizer que você, nos 2 primeiros turnos, você usou essa carta e você já encheu o seu banco. E aí, sei lá, você errou umas 2 e ela foi pro fundo. Você não quer mais comprar ela e tal. E aí, você vai fazer buscas e aí seu baralho vai ser embaralhado. E às vezes, num turno importante, você vai comprar cartas, ela vai vir na mão e você vai pensar, poxa, podia ter sido outra carta, né? Então, assim, não faz tanta diferença, não. A diferença é pouca. É coisa de, tipo, poucos % de chance que você diminui em comprar uma carta que você quer. Mas é um pouquinho chato, mas acho que vale a pena ainda assim usar essa carta. Bom, é isso. E pra gente encerrar por hoje, a gente pode falar um pouquinho sobre o regional de Melbourne. Melbourne teve um regional muito curioso no dia 11 de junho, em que a gente teve um top 8 basicamente preenchido por Palkia. 8 jogadores no top 8, 8 jogadores com Palkia e suas variantes. Algo histórico, né? Acho que da outra vez foi com Mil, né? Aconteceu lá também. Naquele regional que a Natalie Miller ganhou, eu acho que foi todo mundo de Mil naquele lá. Não foi? Não foi, não. Na era moderna, essa é a primeira vez na história que tem um torneio grande, igual, tipo, um regional, que tem 8 decks do mesmo Pokémon. É a primeira vez. Caramba, realmente é de se impressionar. Pois é histórico. No fim das contas é isso, né? E aí, tem um certo motivo que a galera tava comentando, que por que sempre na Austrália que isso acontece, de ter vários do mesmo deck? Daí tem 2 motivos principais que o povo tava comentando, que tem muitos jogadores bons na Austrália, tipo, é um lugar que o pessoal fala que é stacked, né? É uma concentração muito grande de jogadores bons lá, e aí a tendência é que esses jogadores bons vão escolher decks que são bons, né? Assim, parece meio óbvio, mas quanto mais pessoas você tem que vá com um deck bom, maior a chance daquele deck ir bem, obviamente. Mas, por exemplo, se você tiver outras pessoas que não são tão boas usando o deck bom, não aumenta tanto a chance, sim, desse deck ir muito bem no torneio, por exemplo, ser campeão. Então, a maior chance de um deck ser campeão no torneio é que pessoas boas
joguem com decks bons. E isso acontece muito na Austrália. A galera lá, como tem uma concentração muito grande, por exemplo, o regional total deu 195 jogadores. E tem tantos jogadores bons lá que às vezes você teria essa mesma quantidade de jogador bom no regional dos Estados Unidos de 400 jogadores. Então lá a concentração é maior. E aí o povo fala que esse é um grande motivo de você ter tantos decks iguais, igual aconteceu com o 1000 lá da Natália Miliar, que eu acho que eram 6 mil, se eu não me engano. Era 5 ou 6 mil, era bastante mil. E o resto era seus, basicamente. E esse aqui é basicamente a mesma coisa. É vários Palkas e uns 1000 e outros pingados, né? Não, eu achei interessante esse box aqui de Frostmoth, né? Frostmoth com Inteleon, Greninja. Interessante isso aqui também. Mas realmente é uma parada muito atípica de a gente ver uma quantidade tão grande no top 8 de cartas do mesmo tipo, da mesma estratégia. E a gente sabia que o Palk ia causar um impacto no nosso formato, mas a gente não esperava que o Palk ia causar um impacto tão grande. Principalmente com essas variações que a gente tá tendo agora, com esse Palk Turbo e tudo mais que tá acontecendo. Até estão surgindo outros decks nessa versão Turbo, a galera tá começando a montar. E é interessante você ver como que o deck ele se comporta até interessante com o que tá rolando no meta. Porque ele tem resposta, sabe? Essa Diance, o deck Turbo, né? O Palk que tá em primeiro colocado, tem a Diance pra não tomar a ordem da chefia. Tem o 1000 que, bom, aparentemente o seu preço pode aumentar, que agora tá começando a ver a utilidade do 1000zinho. Então tem muita coisa interessante, né, nessas cartas. E é bom ver que, cara, tá lançando coleção, estão lançando carta que tá tomando conta do formato. Foi esse aí. A 1000 quando chegou dominando, ainda até hoje ainda é um dos melhores decks, se não o melhor deck ainda pra jogar. Mas aí chegou Arceus dominou, agora a Palkia dominando. Vamos ver o que vai vir. Só dá dúvida. Aqui não tá tendo torneio pra jogar, eu não sei nem o que eu vou montar. Só vou montar quando eu for jogar o Inter de São Paulo, se acontecer. Eu achei muito da hora essa lista desse Palkia Turbo aí, cara. Eu achei muito legal. Eu já vi, você falou do 1000zinho aí, já nos grupos aí eu vi gente falando que tava 10 conto cada um já. Então, tipo, porra, 10 conto cada um, velho, é pesado. Mas, tamo aí. Quem pegou no lançamento se deu bem. Aliás, um pouquinho depois do lançamento, né? Porque ele lançou meio carinho e depois ele despencou de preço. Eu gostei muito. Porque saiu uma quantidade muito grande nos boosters. Então o 1000zinho meio que barateou muito. Eu mesmo tenho um que eu botei na coleção e tenho 7 guardado na pasta. Eu tenho 4 guardados aqui e pelo visto continuaremos assim. Agora, falando sobre essa lista do campeão aqui, eu perdi o nome, peraí. Christian Hasbani. Cara, a lista parece muito fechadinha, muito certinha, né? Eu gostei bastante de que ela foi feita pra você acelerar o Palkia o mais rápido possível e bater de Suicune ou Starmie quando for necessário apenas, né? Gostei, você não depende tanto assim de... O V-Star Power do Palkia, ele parece ser um bônus, né? Você usa quando... Não é que nem, por exemplo, um V-Star Power que você usa assim, logo começa o jogo, sabe? Não, você consegue dar uma contornada nisso eventualmente, né? E é um deck bem turbo mesmo, né? Porque se você for olhar, tem 6 supporters só, né? Ele vai comprar realmente usando outras maneiras, né? Com o Greninja, com o Suicune, com o tênis, né? Não vai pesquisa de professores, não vai ambição da Cynthia, não vai um monte de coisa, né? Eu achei... Não tem mecânica de Tintino, não tem Bibarel, não tem nada. É tipo, fumar o deck no T1 pra poder aumentar as chances de você dar draw naquilo que você precisa muito dali pra frente, né? Gostei muito disso no baralho. Eu gosto muito do deck do Palkia, por exemplo. É uma versão muito turbo do Suicune. Por exemplo, o Suicune dependia muito de usar Drizzle, Inteleon e acabava sendo um plano de jogo bem mais lento. Até porque o Suicune sempre morria em um hit. Então você tinha que garantir, você tinha que ter a busca pontual do Drizzle, do Inteleon, pra você garantir que você vai ter o próximo Suicune. O Palkia não, ele não vai morrer em um hit. Então você pode ter um pouquinho mais de tempo pra você achar suas coisas. Então, 1000zinho, o Greninja Radiante já faz um pouco do trabalho de achar o próximo Palkia, né? Você montar 3 Palkias, atacantes e tal. Então, isso dele ter muito mais HP do Suicune faz ele ser melhor que o Suicune, assim, mais consistente no sentido de atacar. O deck do Suicune é mais consistente no sentido de buscar cartas, mas no sentido de atacar, o Palkia é bem mais consistente, porque você não tem essa pressão de buscar o próximo atacante tanto igual tem o Suicune. Então, acho que isso é um bom sinal de que o Palkia vai acabar sendo melhor que o Suicune mesmo. Ele é mais efetivo no dano, né? O Suicune acaba ficando um pouco limitado, ele não consegue alcançar. Pra ele alcançar, ele depende de
muita coisa, depende de colocar um outro Pokémon, evoluir um estágio 2 pra poder fazer. E aqui com o Palkia não, você consegue chegar num dano razoável sem a necessidade de um recurso muito grande pra isso, sabe? E é isso que torna o deck simples até, mesmo a sua versão turbo. Eu só espero que pós-rotação ele continue tendo uma versão bem interessante pra jogar. Sim, esse negócio do dano faz todo sentido, porque assim, como o Suicune já toma um hit, então ele precisa tirar o atraso no dano dele. Então, se ele toma um hit, ele tem que dar um hit, por exemplo, contra Mil, contra Arceus, se ele ligar uma faixa e dar um Zigzagoon, umas coisas assim, o Suicune morre em um hit e você precisa matar um hit de volta. E aí você precisa usar a Loot Collar pra aumentar a dano, etc. O Palkia, como ele não vai morrer em um hit, ele tem mais um turno pra bater, então ele não precisa chegar num dano estratosférico, ele não precisa chegar em 280, 300, ele precisa chegar naquele dano mágico de 2 hits e é isso. Você precisa fazer ele ser consistente pra atacar primeiro e chegar no dano mágico de 2 hits. E aí você tem o próprio V-Star Power dele, você tem a Melanie, que é insana, e o resto é carta de turbo, né? É verdade. Eu achei bastante curioso, cara. Quatro baldes pra você poder tirar o máximo de energias do baralho logo de uma vez. Muito, muito, muito interessante. Gostei bastante dessa lista aí. Sim, combina muito com o Greninja, né? Combina muito com o Greninja. Eu não testei ainda essa lista, assim, especificamente, né? Eu não testei, mas nesse torneio que eu falei, teve um rapaz que foi com ela, ele foi bem no torneio. Pô, eu vejo muito potencial. Eu queria saber, né? Tô curioso pra saber como que essa carta vai ficar no futuro, sabe? Esse baralho em si, né? Ele perde algumas coisas interessantes, né? Como o Zigzagoon, ele perde a Quick, perde a rede, perde o próprio balde, o balão. Eu queria muito saber como que o Palkia vai ficar no pós-rotação e se vai ser realmente possível você jogar consistentemente com essa forma turbo dele aqui. Mas tá bem encaminhado, né? Sim. Dá pra achar algumas alternativas. Por exemplo, no lugar de balde, etc., você pode achar uma alternativa um pouco mais cara, que, aliás, eu acho que vai cair também, mas vamos verificar, que aquele Eldegoss que busca energia todo turno, confere pra mim, não, vai cair ou não vai? Não, esse Eldegoss acho que não cai. Ele é recente. Então já é uma alternativa. Você faz tipo 2-2 e aí você consegue pegar energia todo turno, basicamente. Você evolui no negócio, vai pronto. Você tem 2 energias todo turno. Então, essa é uma alternativa pro balde. E o Scoop Up não tem alternativa, né? Basicamente recuo, mas nada vai fazer a mesma coisa que o Scoop Up. Podia voltar a Super Scoop Up, hein? É porque a Scoop Up, eu vejo ela muito mais pra você usar no Zig e no Greninja. Pra Diancie você vai usar o balão e pro Mew você vai usar balão preferencialmente. E a alternativa do balão vai ser esse carrinho de recuo. Pra básico você vai conseguir recuar da melhor forma. Você não vai colocar um balão num Palkia. Se você não precisar usar o Palkia na partida por qualquer outro motivo, sei lá, você vai usar o Palkia, então você não vai ligar no Palkia. Você não vai ligar talvez... Você não vai ligar no Suicune, sabe? Tipo, o Suicune só recua com balão. Então, balão você troca pelo carrinho, o carrinho recua básico. Então tem Suicune básico, Starmie básico, Lumínio básico, tem Mil básico, tem Crobat básico. Então o Crobat vai cair. Só o Palkia que evolui. Então o balão vai ser a melhor alternativa ao balão vai ser o carrinho. Não 2 cópias, talvez mais do que 2 cópias. E pro Scoop Up Net, infelizmente, não tem. Porque não vai ter o que substituir o Zig. Exatamente. E aí pra recuo você vai acabar jogando com ou o carrinho ou o Switch. Mas o carrinho ainda é uma opção melhor, porque o carrinho dá cura, né? Se algum básico seu tiver tomado algum tipo de dano, você cura. Não é uma melhor cura, mas... É alguma coisa, né? Útil agradável, né? Já que você vai ter que usar. Melhor que nada. Assim, já prevendo o futuro, de forma errada, claro, né? Eu acho que os baralhos vão ter que começar a usar mais suítes nos formatos. Se a gente vê um aumento de decks com estratégia de controle, de travar no ativo. Basicamente, aquele rolê que a gente tá falando aqui, a gente não tem alternativa boa de recuo, tem um carrinho, mas assim, decks que vão ter essa estratégia de travar os Pokémons no ativo, eles conseguem se livrar dessas cartas, né? Tem cartas pra isso, de tool e etc. Então, acho que em algum momento, assim, nos 6 meses pós-rotação, a gente pode ser que veja mais cartas de recuo item que é usável, não só ferramentas. Por exemplo, Switch, Skip Rope, essas coisas. Acho que vai acabar se tornando necessidade, porque o recuo vai ficar bem escasso, né? E limitado. Não é todo deck que vai poder usar. Por exemplo, Arceus não vai poder usar o carrinho. Então, o recuo lá é limitado. Então, ele vai ter que usar cartas de recuo que não depende de ser evolução básica, né? Exatamente. Eu tava até olhando aqui, eu queria ver o deck do segundo colocado, e o deck do segundo colocado é exatamente a mesma lista. É a mesma lista. Primeiro, segundo e sétimo foram com a mesma lista. Sim, eles são parceiros de treino, o Christian e o Caio. Então tá. O outro eu não conhecia, não. Não, é o Brainstorm, sabe? Essa galera toda treina junto. Povo aí, tudo
Tudo coleguinha, o Henry Brand tá ali, que foi campeão mundial. Sim, por isso que eu tava falando que tem uma concentração muito grande de jogadores bons lá, entendeu? Fazer o quê, né? E quando os caras treinam junto, faz com que realmente a parada fique bem mais competitiva mesmo. Sim, é difícil você ir bem num torneio da Austrália, assim, lá é complicado. Até porque, assim, quando você joga com os caras que são bons, a tendência é que você melhore o seu estilo de jogo, né? Com certeza. Você só vai melhorar se você jogar com alguém que seja muito melhor do que você, que aí você vai entender melhor do jogo. Fica a dica. Nada como levar uma surra numa partida pra poder aprender a jogar. Bom, então acho que por hoje é isso aí. Pode passar agora pro Rolling da semana. Na semana passada, a pergunta que eu deixei envolvia o próprio baralho do Regigigas, que o GH falou agora há pouco. Minha pergunta era, o Regigigas, para usar a habilidade Ancient Wisdom, ele exige a presença dos outros Regis em campo. E aí eu queria saber se, por exemplo, o Regirock V, lá da Espada Escudo 1, preencheria esse requerimento para usar a habilidade, afinal ele também é um Regirock. E a resposta é não. E por quê? Porque o Regirock V, como o próprio nome sugere, ele não é um Regirock, ele é um Regirock V. E a habilidade do Regigigas, ela pede explicitamente por uma carta chamada Regirock. Então, você tem que ter o Regirock Baby para poder fazer o uso da habilidade. Para a semana que vem, aproveitando as discussões recentes em relação aos Pokémon Radiante, a minha pergunta é, normalmente num pré-release, você quebra aquela regra limite de 4 cópias da mesma carta no seu baralho. Você pode ter mais do que 4 cópias da mesma carta. E aí eu quero saber, num pré-release da coleção Estrelas Radiantes, eu poderia ter mais de um Pokémon Radiante no meu deck? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast essa semana. Deixa aí nos comentários, interaja com a gente. Qual dessas cartas que a gente viu hoje você gosta mais e por que é o Slowbro? Sem mais delongas, até semana que vem. Fui! É isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido o nosso cast essa semana. Não esquece, cara, faça o que o GH pediu. Interaja com a gente nas redes sociais. Manda mensagem no Twitter, na postagem do Instagram. A gente gosta de receber mensagens de vocês. Então, manda aí a sua mensagem, sugestão, sua opinião sobre o cast também, que é muito importante. E você me segue lá nas redes sociais do canal Catuplay. Você pode me encontrar em live ou no YouTube. E pra gente trocar uma ideia também. Então é isso. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Um beijo no coração. Fui! É isso aí, pessoal. Você pode me seguir lá no Twitter ou no Instagram em @JoãoAlcim e também seguir lá o Instagram que eu criei para o Pokédex, o @MyPokédexProject. Se você quiser seguir o Dragon News, é @DragonNews_pod, ou para mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí. Até semana que vem.